Bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, uma gigantesca e inédita operação jornalística, já que é a primeira vez na história da televisão em Portugal que um canal se propõe a realizar 278 debates em Portugal continental. Quer isto dizer que vamos escutar todos os concelhos do continente. Hoje olhamos para Alcobaça. Alcobaça é um concelho com 58 mil habitantes entre a Serra e o Mar. Tem a referência da maçã, do vinho, do turismo, São Martinho do Porto, mas é também um território com desafios sérios: envelhecimento populacional, falta de habitação acessível, pressão sobre a mobilidade e polémicas em redor do rio Alcoa. A relação de forças na Câmara Municipal neste momento é PSD 4, vereadores PS 3. O CDS não tem candidato pela primeira vez desde 1985. Nós, cidadãos, não concorre, tem membros integrados no Chega, e eu passo a apresentar os meus convidados, a quem agradeço desde já a disponibilidade para aqui estarem. E começo por Diogo Ramalho, do PS, economista, deputado municipal, uma campanha ancorada em 7 eixos. Hermínio Rodrigues, PSD, presidente desde 2021, anteriormente tinha 24 anos como vereador. Rogério Raimundo, da CDU, professor, um histórico dirigente local, antigo e eleito, apresentou uma candidatura com eixos de intervenção locais. E, finalmente, Isabel Ventura, pelo Partido Chega. Hermínio Rodrigues, mais uma vez bem-vindo. Desculpa. Antes de mais, quero dar os parabéns por estarmos neste magnífico espaço que foi recuperado, um investimento privado, que hoje é um hotel de 5 estrelas. Já está a fazer campanha? Não, ainda nem me deixou fazer uma pergunta. Não, mas agradecemos por Muito bem. estarem aqui, por podermos mostrar este magnífico espaço que se situa em Alcobaça. A Estratégia Local de Habitação prevê 45 milhões de euros para apoiar mais de 400 famílias. Certo. Foi aprovada e iniciada no seu mandato. Quantos fogos acessíveis estarão concluídos até final de 2026 e quais os valores de renda? Sabe? Pode dizer, comprometer-se? Posso. Nós dividimos a nível de PRR, candidatura, não fizemos a candidatura para a renda acessível, porque não é possível. Ou seja, no PRR o que tínhamos era a nível de habitação social e a nossa proposta não foi nesse seguimento. Ou seja, a nível de habitação social, o que fizemos, e acho que tinha toda a lógica, foi prepararmos os procedimentos para a recuperação da habitação social que temos hoje. Ou seja, falo em Alcobaça, falo em Alfeizarão, falo em São Martinho do Porto, e vamos executar essas obras ainda este ano. Vamos lançar essas obras, está tudo programado. E em relação à renda acessível, avançámos, fizemos um estudo prévio, temos o espaço, fizemos o estudo prévio, o projeto, e neste momento estamos com o projeto de especialidades. Mas não com candidaturas. E porquê? Porque... Mas tem uma ideia, imagino, quantos fogos acessíveis estarão concluídos até final de 2026? Fogos acessíveis até 2026 não vamos ter. Não vale a pena estar aqui a dizer que vou ter. Pronto. Porquê? Porque a opção foi pela renda acessível e investimento do município. Estamos a falar de um investimento superior a 40 milhões de euros. Temos condições para o fazer e é isso que vamos fazer, Muito bem. Acima de tudo, para atrair os jovens para o Concelho de Alcobaça. Diogo Ramalho, o Concelho perde jovens por falta de habitação a preços acessíveis. O PS assume a habitação como uma prioridade do programa. Que mecanismos vai implementar para garantir arrendamento jovem a preços moderados? Obrigado pelo convite, Paulo. Cumprimento os meus colegas de painel. Relativamente à habitação, de facto, é um ponto essencial. Os valores de mercado neste momento não são comportáveis para ninguém, muito menos para os jovens que estão a tentar lançar-se. E isso afasta muitas pessoas do Concelho de Alcobaça, que acabam por ir estudar para fora e depois não ter as condições para voltar. Pergunto que mecanismos vai implementar. Os mecanismos, na minha perspectiva, dados os valores de mercado que existem neste momento, não têm que passar pela construção. Portanto, a Câmara tem de ela própria lançar uma empreitada de obras públicas para construir fogos à habitação acessível. Como é que isso se consegue? Se for eleito, o que é que vai fazer nesse campo? Qual é o seu comprometimento? O meu comprometimento é lançar 100 fogos com
preço médio de disponibilização ou um custo de produção de 150 mil euros, portanto mais ou menos 15 mil euros por metro quadrado. Como é que isso se faz? Faz-se em terrenos municipais e, portanto, nós deixamos de ter o encargo do solo urbano e isso permite-nos reduzir o preço da disponibilização desses fogos. E depois desses fogos estarem construídos, acho que faz sentido para uns arrendar, para quem decidir uma parte arrendar, outra para comprar, sendo que na opção de compra tem de haver uma cláusula no contrato que impeça a transação desse imóvel durante 10 anos, de forma que esse imóvel não vá entrar no mercado especulativo. As minhas prioridades passam por aí, na habitação. Quanto à CDU, Rogério Raimundo, um outro tema, o rio Alcoa tem sido alvo de denúncias de poluição e descargas de hectare. A CDU tem sido uma das vozes mais críticas nesta matéria. Que plano de monitorização independente propõe e como é que garante a publicação pública desses mesmos resultados? Não é só o rio Alcoa, de facto há outras ribeiras e o próprio rio Bassa tem problemas. Ultimamente, de facto, não temos tido o que aconteceu no ano passado, nomeadamente na zona de maior hectare que tem naturalmente, depois dos tratamentos, uma conduta que faz a ligação ao rio Alcoa, na zona da freguesia do Barrio, e que teve muitos peixes mortos no ano passado. Portanto, este ano, sim, por isso é que lhe pergunto que plano de monitorização propõe a CDU. Não, isso tem que ser permanente. Neste caso, a monitorização é sobre os conhecidos poluidores ou possíveis poluidores. Mas tem um plano pensado para isso, para que isso se efetue? Isso tem que haver melhores serviços municipalizados, porque uma das grandes queixas que nós fazemos ao Executivo atual, liderado pelo Hermínio Rodrigues, é de facto, há ainda estações elevatórias, principalmente do saneamento, que naturalmente, quando há uma avaria de uma bomba, não há a defesa nem a alternativa para segurar enquanto não houver reparação da bomba. Portanto, a CDU propõe-se a reparar esse tipo de situação. Portanto, tem que ser uma resposta dos serviços municipalizados. Claro, é mas essencial. se for eleito, estará dependente de si. Claro, mas muito bem. Isso mesmo não sendo eleito, mesmo não havendo, nós não fazemos a intervenção na Assembleia Municipal, fazemos a intervenção na freguesia, fazemos a intervenção em comunicados. Muito bem. Isabel Ventura, em junho de 2024 houve restrições a banhos por contaminação microbiológica em São Martinho do Porto. A candidata, sendo uma engenheira química, afirma querer desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental. E a minha pergunta é qual é o plano anual de monitorização e saneamento da Baía que propõe exatamente para controlar este tipo de situação? Obviamente que, obrigado antes de mais e cumprimento a todos, inclusivamente ao entrevistador e ao público em geral. Obviamente que a monitorização tem que passar por cada um de nós e por todas as empresas. Há requisitos legais a cumprir, nós sabemos que tudo. Mas tem um plano concreto sobre esta matéria para apresentar, se forem eleitos? Um plano concreto existe, mas nós sabemos que as empresas, tudo o que é licenciamento de águas residuais, passam por um processo de licenciamento e de obrigatoriedade, na maior parte dos casos, de monitorização. Com momentos de monitorização. Mas a Câmara pode ajudar a reforçar essa monitorização? Pode, obviamente. Era nesse que sentido sim. a minha pergunta. Obviamente que sim, no sentido de fiscalizador, por um lado, fiscalizador, apesar de existirem outras entidades para o fazer, nomeadamente a APA e Gamaote. Claro, mas o município pode fazer pressão nesse sentido. Precisamente. Agora, essa situação prende-se, e nomeadamente em praias do nosso concelho e proximidade, prende-se com sistemas, infraestruturas subdimensionadas. Portanto, muitas vezes infraestruturas subdimensionadas. Defenderia um investimento nessa infraestrutura? Obviamente que têm que ser reconsideradas, porque há infraestruturas subdimensionadas, até porque as praias têm a ver com uma população sazonal. A razão é clara. A minha questão é que isso vai implicar aumento de despesa municipal. E portanto, tem que ser uma prioridade. Tem que ser uma prioridade. Plano. Tudo o que seja para salvaguardar o ambiente, que é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos,
tem que ser, tem que ser salvaguardado. Vamos agora passar para um outro tema. Mas já agora, Hermínio Rodrigues. Em relação a esta situação... Só sou muito curto. Muito curto. Para dizer o seguinte, os SMAs, ainda este ano, tivemos um procedimento só de manutenção de bombas e hoje posso-vos dizer que se hoje haveria uma bomba, amanhã, no próprio dia temos bombas no Está resolvido armazém. esse problema? Está mais que São resolvido. planos de manutenção, não São são de fundamentais. monitorização, desculpe. Não, mas desculpe, mas os planos de manutenção é que salvaguardam Ok, que nos levam a essa redundâncias parte. e planos de Tá. manutenção. Desculpe intervir, mas não Muito são bem. planos de Falemos manutenção. então de um dos maiores empregadores de conselho, seria, que é um centro de educação especial, reabilitação e integração de Alcobaça. Surgiram denúncias muito graves. O Ministério Público abriu uma investigação, há acusações de assédio laboral, pressões sobre os funcionários para fazerem greve e irregularidades eleitorais nas eleições de dezembro de 2024. Estas instituições recebem apoios e com participações públicas e, em parte, com fiscalização municipal. A minha questão é, a Câmara não falhou nesta supervisão? Não. Vamos ver. Então, se não acha que não falhou, se for reeleito, compromete-se a impor auditorias externas obrigatórias a todas as IPSS? Eu penso que, vamos ver, se há algo que nós temos e que nos podemos gabar no Conselho de Alcobaça, é a nível de IPSS. Para já temos de norte a sul, de este a oeste, IPSS no Conselho que dão uma resposta, eu não digo satisfatória, Mas quanto a este caso específico? Em relação a esse caso, o que lhe posso dizer é que acompanhamos de perto, são situações, acima de tudo, se calhar a nível, acima de tudo, pessoal. O que se passou foi a nível pessoal. Hoje está resolvido, o CRA hoje continua com a sua estabilidade que teve toda a vida. Não, irregularidades eleitorais não é uma coisa pessoal. Vamos lá ver. Isso, não posso dizer, o Ministério Público não é isso que diz. No documento que recebi, tudo, ou seja... Mas ainda não foi houve, feito um relatório sobre mesmo a conclusão. O relatório do Ministério Público está arquivado. Isso, eu posso lhe mostrar os documentos que me foram Arquivou a enviados. investigação? Arquivou a investigação, mas a entidade fundamental aqui, fiscalizadora, nem é o município, é a Segurança Social. Ela própria também, nós dois, eu neste caso com o diretor de Leiria e eu próprio, acompanhámos todo o processo de perto. Foram feitas as eleições, hoje está a funcionar, ainda bem, para lhe dizer o seguinte, e hoje continua a ser aquela casa a dar respostas sociais únicas e que é fundamental para o Conselho de Alcobaça e, acima de tudo, para os mais necessitados. Não acha que é preciso mais medidas de prevenção e controlo para evitar futuras situações? Não, nós ou acha temos que algo que está tudo bem? Nós acabamos por fiscalizar... Vamos ter que apanhar isto de alguma maneira. Nós acabamos por fiscalizar todas estas IPSS, porque quando damos um apoio, ela tem que estar inscrita na base de dados e tem que nos apresentar as contas. Claro. Agora, ali foi questões, acima de tudo, pessoais, passou-se essa fase, hoje tem a estabilidade, tem Quando é que o nova Ministério direção. Público comunicou que tinha arquivado? Isso já foi praticamente há mais de 2 meses. Foi logo a seguir. Diogo Ramalho, o PS votou contra as contas em 2023, acusando o Executivo de privilegiar despesa corrente em vez de investimento estrutural, defende um maior dinamismo e uma renovação política, critica a Câmara por falta de investimento em grandes obras. Se fosse Presidente, se for eleito, qual seria a sua primeira prioridade de investimento estrutural em Alcobaça? Bem, relativamente às críticas, eu penso que houve, de facto, um grande investimento neste mandato em resolução de problemas que o Conselho tinha, problemas jurídicos, problemas administrativos, e isso prejudicou o investimento estrutural. Quando falo em infraestruturas estruturais, falo na habitação acessível a ser lançada diretamente pela Câmara. Falo no apoio à saúde, sobretudo ao hospital, que está muito necessitado, na minha perspectiva, de um serviço de análises clínicas, que, embora não sendo responsabilidade direta do município, acho que era uma infraestrutura essencial para permitir um melhor funcionamento do hospital. Falo do investimento num terminal rodoviário na Benedita, que é essencial na minha perspectiva. Eu perguntei-lhe a prioridade principal, mas já... Não, a prioridade, eu acho que isto é um conjunto de investimentos, não é? Porque um Conselho não vive só de uma... sim. Não, o prioridade tem de ser a habitação, porque sem o investimento em habitação nós não vamos conseguir alimentar o tecido empresarial que temos. Temos muitas empresas, lançámos a ALEB, que é a Área de Localização Empresarial da Benedita, e as pessoas de facto não têm onde viver, e portanto acho que a primeira prioridade de infraestrutura seria a infraestrutura habitacional. Rogério Raimundo, Alcobaça dá o nome à mais famosa maçã do país, mas os produtores queixam-se da dependência da grande distribuição. Que plano concreto tem para a CDU, tem para apoiar a internacionalização da maçã de Alcobaça e do vinho local, já agora, campanhas externas, Agência Municipal de Exportação, não sei,
pergunto qual é a solução, qual é o projeto que vocês poderiam apresentar. Naturalmente, a Câmara, nesse aspecto, coopera com as instituições e associações que estão a trabalhar bem no Concelho de Alcobaça. E felizmente temos realmente uma marca na fruta, mas temos também marcas na pedra, no calçado, na cutelaria, até nos moldes, porque temos fábricas que produzem peças para aviões, moldes para peças portanto, dos automóveis que mais se vendem no mundo. E, portanto, nós temos um concelho que, nesse aspecto, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista institucional... Mas não acha que precisa de um plano para ajudar ainda mais a internacionalização? Eu penso que não é a Câmara que, nesse caso, deve se preocupar. Mas não, a Câmara não pode deve apoiar? Nós defendemos, por exemplo, o ECOA, muitas dessas empresas vão a feiras ao estrangeiro e nós defendemos que são embaixadores do Concelho de Alcobaça. E, portanto, além de irem expor os seus produtos, era bom que todos os stands que são de grande qualidade, por exemplo, agora temos a correr em Paris, em que temos fábricas de grande qualidade, como a São Bernardo e PPA, que têm lá peças da nova coleção e que vão vender. Mas diga-me só uma coisa, só para eu perceber. Portanto, Câmara... Quando há pouco diz que a Câmara não tem que se preocupar com isto, quem é que acha que tem que se preocupar? Não, há instituições do Estado, portanto, o IAPMEI apoia as empresas para essa divulgação, para exportarem mais, e nós sentimos que o nosso Concelho cresceu muito nos últimos anos em relação em diferentes frentes. Falei agora na louça, mas podia falar na pedra, que era há poucos muito anos. Bem. Os moldes. A pedra era vendida em blocos e atualmente temos um conjunto de fábricas que transformam o mármore, transformam o vidraço molianos, a pedra, pedras mas penso que está são clara a sua... preciosas na construção de edifícios no mundo inteiro. Penso que está clara a sua posição sobre... A Câmara, penso eu, só devia em conjunto com os empresários, com quem eu falei vários, aproveitar essa dinâmica extraordinária que o Concelho tem de exportação para serem embaixador, mesmo na cultura. Portanto, por exemplo, temos Mas aí já lá vamos, ainda não chegamos a essa parte. Marionetes. Muito bem. Isabel Ventura, falemos de infraestruturas rodoviárias. A IC2 é vital, mas é insegura e congestionada, aliás. Requalificações já acontecem, mas ainda são insuficientes, e o que eu lhe pergunto é que medidas concretas propõe para acelerar estas intervenções e diminuir, obviamente, a sinistralidade. Eu, se me permite, queria contrapor... Eu proponho então o seguinte, responde-me primeiro à pergunta e contrapõe depois. Muito bem, muito obrigada. Agradeço-lhe. Em relação às infraestruturas rodoviárias, nós temos nós vivemos num concelho extenso, enorme, e sem dúvida nenhuma que as boas vias de comunicação são fundamentais para a qualidade de vida de todos os municípios e para o bom desenvolvimento económico. Nós o que assistimos nos últimos anos e habitualmente é um interesse enorme no último ano, prévio antes de eleições, a haver asfaltamentos de estradas, pintarem as estradas todas de preto, tudo muito rápido no último ano. Isto tem que ser feito com um plano. E tem que ser feito com um plano... Isso acontece em todas as autarquias e se forem eleitos estou seguro que vão fazer o mesmo. Não estou assim tão segura, não estou assim tão Seria segura. Seria a primeira vez na história das autárquicas. Mas há sempre uma primeira vez para claro tudo. Claro que sim. E, obviamente, mas conclua, qual eram então as medidas que propunha que eu não... As medidas seriam um plano à la longue, identificadas as situações mais prementes, serem dado prioridades, obviamente a 4 anos e a mais tempo, e aquilo que é premente e que se sente e que as pessoas sentem nas vilas, na sede do Concelho, e nomeadamente as vias, as ruas, a falta de planos de urbanização. Caso seja eleita, acha que consegue pôr no terreno e na prática essas obras a começarem já nos primeiros 2 anos? Estou convencida que sim. Estou convencida que sim, porque aquilo que é preciso fazer é primeiro planear. Eu sei que culturalmente nós portugueses não somos muito pelo planeamento, mas temos que tentar ser,
planear, dar prioridades, saber o que é premente e urgente, começar faseadamente e por Agora sim determinadas pode então situações. complementar a dúvida. Em relação ao caríssimo Rogério Raimundo, eu discordo dessa situação das marcas, porque a marca é prioritário termos uma marca Alcobaça Benedita Industry, Alcobaça Martingança Industry, o que seja, no sentido de promover tudo o que é a nossa indústria transformadora, a que temos de grande qualidade. Isso faz todo o sentido e, de alguma forma, a Câmara tem de apoiar e tem que dar orientações no sentido dos empresários também se identificarem com essa marca. Existir uma marca qualificada que ligue a tudo o que é a apresentação das empresas. Por isso discordo do Rogério. É na discussão que surge. Não discordamos. Pronto, mas é para isso que estamos a fazer estes debates, é exatamente perceber as diferenças entre vós. Hermínio Rodrigues, o município em 2023 apresentou um saldo negativo e baixa execução de plano. Sim. A Câmara fechou com um resultado líquido negativo de 789 mil euros. Em 2024 teve um saldo positivo de 13 milhões, mas apenas 54% das grandes opções do plano foram executadas. O PSD apresenta a recuperação financeira como um trunfo eleitoral e a minha pergunta é esta: como é que explica que apenas metade do investimento previsto foi concretizado em 2024? É fácil. Para já, o saldo negativo deve-se, acima de tudo, às transferências e a uma opção política, porque se alguém confia nas juntas de freguesia, é o Hermínio. Também sei que a própria CDU e o PS têm esse sentido de responsabilidade e, como sabe, a nível, se nós fazemos transferências correntes e de capital para as juntas de freguesia, as amortizações não acontecem, logo o saldo negativo dá-se por aí. E porquê? Eu não posso esquecer, quando arrancámos em 2021, nós transferíamos cerca de 3 milhões de euros para as juntas de freguesia, a nível da descentralização de competências, reforçámos-la e hoje vamos terminar este ano com um reforço de 6 milhões de euros. Isto é acreditar nas juntas de freguesia. Mas ainda assim, não receia que possam surgir... Não, mas eu vou a seguir demonstrar o porquê dos resultados a seguir e o porquê do saldo de gerência. Nós tínhamos um processo que era da Cister, que é conhecido aqui no Conselho, que tinha a ver com uma parceria pública ou privada. A nossa intenção, e concretizou-se, era resolver a situação, resolvemos, pagámos já o que devíamos, neste caso, Caixa Geral de Depósitos e aos privados, e por isso aparecíamos sempre com este saldo de gestão, digamos, de 19, 20 milhões, 21. Hoje posso dizer que é um assunto arrumado. Hoje a Câmara já não tem esse saldo de gerência, mas está muito bem financeiramente, porque estamos a preparar para o quadro comunitário que vem aí, o 2030, e é fundamental hoje, não só no PRR, mas nos quadros comunitários, nós temos saldos bons de gerência, porque nós atualmente temos que pagar primeiro e depois é que sermos reembolsados. Portanto, não receia que cria a imagem de que a Câmara está a guardar dinheiro para apresentar boas contas em vez de apresentar obras? Não, pelo contrário. Tínhamos duas opções. Houve uma altura, o próprio PS queria que o município fosse à banca para pagar essa situação da Cister. Eu lembro da própria CDU, na altura, dizia que era a ruína financeira. Não, a nossa opção foi, se temos este saldo, vamos aguardar, porque o problema tem que se resolver, como foi resolvido, e com esse saldo vamos pagar essa situação. Agora, para dizer, em relação às marcas, vamos ver, a marca de Alcobaça já existe. Ou andamos aqui distraídos, nós temos apostado desde a primeira hora, porque é uma marca hoje muito forte, a maçã de Alcobaça. Como é pôr rocha nos nossos territórios? Como é pedra hoje? Eu não posso esquecer que ainda agora tenho uma empresa que só tem, ou seja, temos pedra do Conselho no Notre-Dame. Ou seja, isto é uma felicidade para o Conselho de Alcobaça. Uma empresa que trabalhou para Notre-Dame. As marcas existem, prova disso. Ainda agora tivemos a decorrer a feira de São Bernardo. A questão não era sobre as marcas existirem ou não. A marca era mais a internacionalização e visibilidade e estamos a dá-la, vamos lá ver. Mas aí, o que o município tem que fazer, e que eu conheço bem o Rogério, temos é que ser parceiros. Não é o município que vai dizer a uma empresa vai ao mercado A, B ou C. Não, nós temos de estar na retaguarda. Sim, mas a promoção de internacionalização não passa só por dizer onde se vai às feiras. Passa por criar uma imagem e uma notoriedade exterior. Mas nós já temos, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, essa imagem internamente. Mas pronto, mas... Hoje você tem a cerâmica em quase todas as feiras do mundo. Não é só na Europa. Conclua, temos que gerir este tempo para poderem explanar mais ideias vossas. Nós estamos no Colo do Rachadouro, no histórico Hotel Montebello, Mosteiro de Alcobaça.
E, de facto, a CDU durante muitos anos batalhou pela fazer de Alcobaça o centro do mundo de Cister, pelas razões históricas e por ser o monumento mais bem conservado que existe em todo o mundo. Conclua, por favor. E, portanto, congratulo-me com o trabalho da doutora Inês Silva, que agora já não é vereadora da Câmara, em conjunto com a diretora do Mosteiro, que finalmente, Muito há bem. poucos anos, E eles estarão seguramente temos a seguir temos este a associação debate e vão agradecer-lhe essas suas palavras. Tenho Com a certeza. Eu tenho Muito só bem, um Diogo, reparo, se não se pode importa, ter, em relação a importa-me, marcas. desculpe, mas vou ter que me Muito importar. obrigada. Diogo Ramalho, a Alcobaça depende das indústrias tradicionais como os moldes, já aqui falámos, pedra e cerâmica. O PS destacou a economia como um dos seus eixos estratégicos. Que 3 medidas concretas propõe para diversificar e aumentar o valor acrescentado e ajudar as pequenas e médias empresas? Muito bem, eu penso que nas nossas 2 áreas empresariais que temos no Conselho é essencial criar um centro de serviços partilhados, ou seja, acho que para nós conseguirmos ter também empregos e profissões de maior valor acrescentado que consigam atrair jovens para aqui, precisamos de criar esse tal centro que possa oferecer serviços de contabilidade, jurídicos, de tradução às empresas. Acho que isso faz falta nas nossas áreas empresariais. Depois há uma questão de infraestrutura, de saneamento, de extensão que as áreas empresariais de Casal da Areia e sobretudo dos calços em Patais e Martingança necessitam aí de algum investimento do município. E depois acho que o comércio local, a digitalização do comércio local, os bairros digitais, ou seja, por exemplo, a Câmara oferecer o alojamento digital de uma loja para poder ter um site online com serviços de MBWay para que facilmente Se for eleito, propõe-se a fazer isso. pela E economia. está orçamentada, todas essas medidas estão Os bairros orçamentadas? digitais, o orçamento não será maior. O centro de serviços partilhados, naturalmente, que exige investimento da Mas já Câmara. agora, Diogo, a nível de bairros digitais, tens conhecimento, foi aprovada a candidatura, neste momento temos o procedimento a decorrer, que é 1 milhão de euros. Todos Exatamente, esses serviços vão o Partido aparecer. Socialista não vai Ou seja, mandar fora. Não vai Pronto, mandar fora. mas é para dizer Mas que já existe, não é? conclua só, estamos a Não tentar, existe, está sempre quantificar, estava a falar de infraestruturas e por aí fora. Isso está quantificado em termos orçamentais? Eu ou creio, é apenas eu uma creio que a intenção? margem não é uma intenção, eu creio que a margem custará mais ou menos 6% do orçamento. Portanto, andará, Isso vai dar quanto? dá 3.750.000 euros, que é aquilo que o orçamento, na minha perspectiva das contas que fiz, suporta ao nível de crescimento, assumindo todas as outras despesas que a Câmara. Portanto, nós também não podemos prometer uma obra que nos vai consumir 30% do orçamento. E, portanto, essa para mim é a margem de segurança. É acrescer o orçamento em termos de investimento 6%, que dá mais ou menos 4 milhões de euros por ano. Muito bem. Isabel Ventura, os produtores acusam a Câmara de não apoiar suficientemente a agricultura familiar e a venda local. Se for Presidente, se for eleita, compromete-se a criar um programa municipal de compra pública para escolas, lares, cantinas, por exemplo, pelo menos 50% da fruta ser maçã de Alcobaça. Isto é apenas um exemplo. Queria saber qual é a perspectiva do Chega e propostas concretas sobre isto. Em termos da maçã de Alcobaça, que é uma marca já conhecida a nível nacional e internacionalmente, sem dúvida, eu tenho um primeiro reparo, que era o primeiro reparo que eu queria fazer nas marcas. Infelizmente, a marca de Alcobaça não foi registada em Alcobaça, foi registada no Conselho de Óbidos, e isso transparece da falta de cuidado e de enfoque dos executivos em salvaguardarem aquilo que é nosso, as nossas marcas. Isso é uma questão que eu tenho a colocar. Porque é que a marca maçã de Alcobaça não tem a sede em Alcobaça? Por outro lado, além de existir a marca, claro, tem que ser criados planos de promoção, distribuição. Mas e a minha pergunta era, se for eleita, compromete-se a criar um programa municipal de compra pública? Obviamente que sim. Porquê? Porque a Câmara... Nós sabemos que a Câmara é um dos grandes empregadores no nosso Conselho. E se é um dos grandes empregadores, pode também funcionar como uma pseudo-empresa, apesar de ser um serviço público, obviamente, que tem necessidades. Tem necessidades de compra de bens para as escolas, tem necessidade de bens para infraestruturas de ação social que não sejam só escolas, nomeadamente cantinas, etc. Por isso, a própria Câmara
pode ser um grande comprador que potencie os resultados Fica aqui dos o produtores, comprometimento obviamente. de Isabel Ventura em nome do Chega. Rogério Raimundo, um outro tema. O uso de telas biodegradáveis nas margens do rio gerou polémica. O Executivo defendeu a prática, mas a contestação ainda existe. Que alternativa concreta é que a CDU proporia para proteger as margens sem comprometer a questão ambiental? Pronto, em relação ao principal rio e o outro, o Rio Bassa, no último ano houve uma intervenção de grande qualidade nas margens, que nós, a CDU Saúde, assim como se critica o que está mal e quando há, portanto, um derrame de alguma pecuária. Mas, portanto, acha que a solução implementada é a ideal? Pela primeira vez houve uma intervenção com princípio, meio e fim. De facto, com as primeiras chuvadas fortes deste ano, houve zonas que têm que ser corrigidas, penso que ainda está no direito ou no dever de reclamar da empresa que foi contratada para fazer essa, portanto, conservação das armagens, ou retirar de plantas que vão prejudicar e vão prejudicar o ambiente do peixe e de toda a fauna e flora. E, portanto, essa parte houve um progresso significativo noutras zonas do concelho. Ainda não está a ser assim Muito bem, feito. mas quanto a este projeto, apoia aquilo que foi feito. Muito bem, Diogo Ramalho, a mobilidade interna é deficitária, o PS prometeu reforçar os transportes públicos. Que linha o serviço implementará no primeiro ano, caso seja eleito? Bem, neste momento nós temos o transporte Chita, que tem ao dia de hoje uma linha. Eu penso que aqui centrada na sede do Conselho, eu penso que quer o Norte, quer o Sul, quer a parte mais oeste do Conselho, Pataias, Benedita e São Martinho do Porto, têm necessidades também de mobilidade. E o que são precisos são estes mini autocarros, que não são aqueles autocarros de 50 lugares, que é o serviço que nós temos contratualizado neste momento com o Oeste Cime, que possam deslocar as pessoas das povoações mais isoladas ao centro da vila, para que as pessoas possam ir à farmácia, possam ir ao centro de saúde, possam ir ao mercado. E, portanto, a contratualização com a Cima-Oeste dessas linhas de minibus mais pequenas, que consigam ir mais ao centro das localidades. Tem o plano feito, estudado? Nós temos os percursos estudados. Quais? Pode referir alguns não, para os municípios? Não, portanto, é o percurso de Pataias, o percurso da Benedita e o percurso de São Martinho do Porto, além do percurso que nós temos em Alcobaça e que foi aqui há dias alargado. E, portanto, eu penso que o investimento só a partir do dia 15 de setembro, eu penso que o investimento nestes autocarros, em detrimento do modelo que nós temos, que é autocarros grandes que partem da sede do Conselho, é essencial para garantir a mobilidade no Conselho, porque os autocarros que nós temos, que começa de manhã e só há um ao final do dia para cada uma destas localidades mais isoladas, não serve às necessidades de mobilidade do Conselho de Alcobaça. E qual é o comprometimento do PSD em relação à mobilidade no Conselho? Olha, é dar continuidade ao trabalho que temos ainda a desenvolver e que se diga, por exemplo, ainda no verão agora, reforçámos isto já foi uma medida tomada ano passado, que é, por exemplo, as nossas praias, São Martinho do Porto e as praias a norte. Hoje, um meditense que não existia, este transporte pode deslocar-se por autocarro da Benedita até às praias do Norte ou até São Martinho. O mesmo acontece com os alcobacenses, ou seja, isto foi um novo serviço. Eu percebo a perspectiva do Diogo, mas não é fácil. Porquê? A entidade gestora a nível da mobilidade é a Cima-Oeste. E nós não nos podemos esquecer que os autocarros, os grandes autocarros, assim lhe posso dizer, para os 60 lugares, vão ter que existir sempre. Porquê? Por causa das escolas. Ou seja, esses autocarros é que fazem o transporte diário de centenas de jovens da zona envolvente da cidade para a cidade. E isso vai ter que continuar, Diogo. Eu percebo a tua parte, mas não é fácil. Agora, que temos que dar continuidade a este trabalho e a este desenvolvimento, não tenho a menor dúvida que sim. Em relação à fruta escolar, que se diga também o seguinte, nós até fomos dos primeiros municípios, já há uns anos atrás, a aderir à fruta escolar, ou seja, nós fornecemos a fruta escolar para todas as escolas. Temos aqui um problema. Claro que é normal que assim seja. É a contratação pública, ou seja, nós não podemos fugir à contratação pública. Os valores em questão obrigam-nos a concursos públicos. Aí já ninguém sabe quem é quem.
Nós estamos a tentar via Aí SIN. ninguém sabe como é que é, não estou a Mas perceber. Não, por parece-me qualquer- muito bem, tudo qualquer- tudo que seja cumprir sempre Temos com que cumprir com a concursos- contratação concursos pública, públicos, Isabel. Mas a obviamente. contratação Às vezes pública nem sempre isso impede, acontece. impede Não estou a dizer porque na fruta. tanto pode ganhar um de Alcobaça, como pode ganhar um das Caldas, como pode ganhar um do Porto. E isso é o problema que nós temos, ou seja, e cada vez pior. E não há Porque eu formas- sou daqueles que, se puder ajudar a economia local, é esse trabalho que nós temos que fazer. Hoje em dia, nenhum político pode dizer isto. Porque está dentro da ilegalidade por completo. Porque praticamente nós hoje, para qualquer aquisição que façamos, somos obrigados a aderir, ou não é aderir, é a execução de contratos públicos. A nível de contratação pública, obriga-nos a concursos públicos nacionais e hoje muitos deles já internacionais. Mas Ou seja, sabemos isso- que infelizmente não acontece em todas as ocasiões. Oh, Continuam a desculpe, existir ajustes diretos. Muito Posso- poucos, e até lhe mas posso existem. dizer, que eu vi isso numa entrevista sua, posso lhe Mas dizer que o existem. Conselho de Alcobaça, e vá tirar as medidas, deve ser do Conselho que menos ajustes diretos faz no país. Ou seja, hoje nós temos um gabinete de contratação pública que raramente fazemos ajuste direto. E se calhar, infelizmente, para a nossa economia local. Infelizmente, digo eu. Não me Porque parece queríamos infelizmente. É, infelizmente. Essa Porquê? não é a Porque minha hoje, posição. ainda agora nos Jardins, ganhou uma empresa do Porto, não fez o trabalho durante 3 meses. E se calhar agora, se fosse uma empresa local, se calhar tínhamos outras condições de reclamar, de pressionar, e isso não nos acontece. O que é que tivemos que fazer? Adjudicar agora ao segundo classificado. Estamos a ajudar a economia local? Não estamos. Mas isto, falo, é Então eu contratação pego na sua pública. deixa e passo para a representante do Chega para ver qual é a postura diferente em relação à contratação camarária. O que é que faria diferente o Chega ou o que é que fará caso seja eleita? Em termos de programa do Chega, nós temos previsto uma gestão dos dinheiros públicos transparente. Pretendemos precisamente que não seja o Mas essa candidato transparência, como é que Hermínio vai- a vir dizer que há poucos. Não, isto tem que estar público e tem que ser transparente, tem que existir um Ó, Sra. portal. Candidata, mas isso é público, o Assingov tem lá tudo, desculpe. Isso é mais que público. Eu vi essa sua entrevista. Você agarra em si, vá ao Assingov. Tem lá tudo o que é contratação é pública. ir ver à Pordata e ver em termos Não é de... por data, desculpe. A Assingov, onde é a contratação pública do município, está lá toda. Ajustes diretos, Hermínio, concursos desculpe, públicos. não lhe Pronto. parece quem não deve, não teme e que é muito importante nós... Essa transparência é toda a fundamental, por isso é que eu lhe estou a dizer. É fundamental, Para mim para é qualquer um. Até Para a nossa fomos salvaguarda. como presidente neste momento. Senhora Candidata, por isso é que eu lhe estou a obviamente. dizer, eu não percebo essa sua atitude e esses seus comentários, quando a nível de contratação pública, toda ela é transparente e toda a gente a pode ver. Toda. Agora tem é que saber procurar no site, e ao site da Pronto, o Assingov, saber procurar... ela está lá toda. Deve Mas há uma Diga-me existir. uma que não esteja. Mas há uma falha muito grande de governação no Conselho que tem a ver com o antes. Rogério, Portanto, eu falo do pelo projeto, agora. Eu sou presidente agora. o Mas agora nós envolvimento estamos aqui a dos tentar cidadãos. olhar para o futuro. Agora, olhar para o agora, futuro. Falar Esse no propósito. dia de hoje no atual. e para o futuro, vos garanto, não há uma única Eu- contratação que o município faça que não Eu esteja não Vai publicada. entendo. vai criar um portal para transparência de contratos? Nós já temos, ou seja, nós Público. temos Não regulamentos tem, todos. realmente portal não camarário, tem. desculpe. Nós, Nós não podemos temos- pagar um cêntimo, nenhuma entidade pública pode pagar um cêntimo se o contrato está publicado no Base.gov. No Isso base, é mas o incrível. portal deveria ligar a esse Quero base, enaltecer até as obviamente. palavras do Diogo, que ele se calhar tem acompanhado a gestão. Há pessoas que se calhar não têm acompanhado. Por exemplo, nós, tudo o que foi regulamentos, tivemos praticamente 2 anos A rever. a rever tudo o que é regulamentos. Mas da aqui a questão corrupção, penso que levantava da gestão. é um bocadinho diferente, que é uma coisa é isso estar no portal determinado, mas a própria Câmara não devia ter a iniciativa de criar ela própria uma Precisamente. plataforma de transparência para com o cidadão Então, de só forma bota- bastante mais simplificada. Não é porque- simplificado, é bastar ir ao Assingov, coloca Alcobaça, aparece tudo. Mais simples do que isto, eu penso que não há. Muito bem, mas- Agora, gastar dinheiros públicos, onde naquilo que já existe, eu peço Mas eu desculpa, insisto mas eu que insisto. uma Eu- das eu- grandes falhanças da gestão PSD ao longo destes anos todos, já estamos a aproximar-nos dos 30 anos, é de facto a forma como se faz o envolvimento dos cidadãos, dos autarcas, das freguesias. Por exemplo, Precisamente. nós temos um exemplo. Está a decorrer uma obra no restauro do Centro de Saúde da Sela, uma freguesia. Esse projeto nunca foi divulgado em lado nenhum. Nunca pudemos ter, a não ser eu, que naturalmente, por porta das travessas, vou diretamente ao vereador das obras e consulto.
Não houve um debate na freguesia. Portanto, essa parte da governança com todos, do ouvir, do envolver e do agir, portanto, é completamente agora próximas que existe, e sabes bem disso. Todos esses projetos foram aprovados em reunião de Câmara Eu agora Pública. vou dar tempo ao Diogo Ramalho para equilibrar os tempos de Muito debate. bem. Eu, relativamente à questão da contratação pública, como nós sabemos, existe um instituto público que alimenta o portal Base.gov e, portanto, é ele que garante, em primeiro lugar, fazer a transparência. Ponto número 2. Acho que o município também podia criar um portal onde não só centralizasse a contratação pública, mas também outras matérias. Já tem um portal do município, mas com mais gráficos, execução de obras. Perceber, por exemplo, se um empreiteiro vai à falência, isso ser comunicado e no base isso não está diretamente e, portanto, muitas vezes as pessoas não entendem porque é que a obra parou e cabe um esclarecimento cabal às pessoas e através desse portal, através de uma analista de dados, de profissões que já surgem nessas matérias. Depois, ao nível da transparência, o que eu acho que falta é uma volta ao Conselho, que houve este mandato com o PDM, falta é uma espécie de à conversa com o Presidente, ou seja, todos os anos se fizer uma volta pelas freguesias, uma sessão pública, uma hora, onde se prestasse esclarecimentos, que não fosse uma reunião de Câmara, não tivesse aquele formalismo da reunião de Câmara, porque as pessoas muitas vezes aquilo é um pouco maçador para a maioria Portanto, é das isso que está a pessoas. propor, caso E é isso seja que eu eleito. proponho. É uma volta anual pelo Conselho, nas 13 freguesias, onde as pessoas num dia à noite, depois do trabalho, Muito bem. possam dialogar Diogo, com os autarcas. ainda uma outra questão proposta para da si. CDU há muitos anos. Olha, se calhar antes dele, se é tão velho que ele se calhar nem era Pois, nascido. se calhar não não me era lembro. nascido. Mas Diogo Ramalho, no seu programa refere a criação de uma plataforma logística, Sim. mas Alcobaça, julgo, já dispõe da Aleb e inaugurada em Sim. 2025. O que é que propõe de diferente para não duplicar investimentos e que parceiros é que tem para isto? São duas questões diferentes. A Aleb, portanto, nós alienamos lotes e são as empresas que decidem o que é que lá constroem. Eu acho que depois há uma questão de logística. Depois da pandemia, a questão das matérias-primas hoje é essencial. Com as guerras, é importante qualquer empresa que queira ter segurança estratégica, ter a sua produção e as suas matérias-primas distribuída em diversos locais do território nacional e, portanto, eu creio que esse tipo de infraestrutura, Isto era uma plataforma, digamos, um armazém, para armazenar matérias-primas, exatamente. é isso que me está a dizer. Portanto, não é para criar muito emprego, é uma infraestrutura estratégica do ponto de vista de garantir a nossa segurança Estão alimentar. identificados possíveis parceiros para isso se executar, se caso seja eleito? Teria sempre passado também por uma empreitada de obras públicas. Agora, o que está identificado é a localização que teria sempre ser junto à A8 para permitir também que muitos dos caminhões que circulam dentro do Concelho em estradas que não estão muitas vezes, não têm as condições devidas e que muitas vezes esse transporte pesado acaba por também ter um grande desgaste das nossas vias mais tradicionais, pudessem chegar os caminhões, conseguissem carregar facilmente e entrar no nosso nó principal, que é a A8, a nossa infraestrutura principal de transporte rodoviário, e distribuir Não só esse, as não. matérias-primas. Claro que há o IC2, claro que há o IC2. Não, mas nós- mesmo na É 8. nacional. Sim, as nacionais, com certeza. Em algum sítio terá de ser, não é? Portanto, a nossa perspectiva era essa, de lançar nós a empreitada para a construção dessa plataforma logística. Muito bem. Hermínio Rodrigues, o PSD fala em continuidade de grandes projetos de saúde e bem-estar. Há críticas a atrasos em várias infraestruturas municipais, mas pergunto-lhe qual é o projeto de saúde e bem-estar que estará concluído em 24 meses. Olha, temos o Centro de Saúde, neste caso, a recuperação do Centro de Saúde da Cela, que o Rogério falou. Estamos a adjudicar neste momento o Centro de Saúde de Évora, o Centro de Saúde de Alves-Barrote, e estamos a avançar agora com o Centro de Saúde de Alcobaça, um novo edifício, já aprovado pela ULS. Temos feito um trabalho magnífico de parceria com a ULS, ou seja, Leiria, a entidade que gera o Hospital de Leiria, e que diga aqui, Diogo, em relação ao hospital, eu percebo a tua parte, mas já foi colocado à administração da ULS, neste caso do Dr. Manuel Carvalho, essa possibilidade de nós termos até um funcionário nosso a levar as análises, porque fecham às 6 da tarde, porque nós temos laboratório no hospital. Se não tem, está externalizado o seu Não, funcionamento. nós temos laboratório no hospital que trabalha só até às 6 da tarde. Ou seja, depois das 6 da tarde é com Leiria. Mas essa parte está agora, acima de tudo, nos cuidados primários de saúde. Nós temos uma excelente resposta neste momento que se diga em relação a tudo o que se passa. Eu às vezes tenho algum cuidado a falar neste tema, porque face ao problema que se passa, acima de tudo, até aqui no âmbito da Cima Oeste. Eu sei os problemas que enfrentam os meus colegas, desde o Bom Barral,
ao Cadaval, todos eles, que é com a falta de médicos, nós praticamente não temos essa necessidade. Pronto, Ou seja, temos essa conclua. necessidade numa zona específica, que infelizmente não temos a USF, falo de Alfeizarão, São Martinho do Porto. Neste momento já temos lá 2 médicos, falta-nos um para criar a USF. Muito bem. E esses 2 médicos já pretendem eles próprios avançar também para Eu um pego USF. na sua deixa da saúde para colocar uma questão à Isabel Ventura, porque o Chega defende o reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com mais camas de reabilitação, equipas domiciliárias. Em Alcobaça, no que diz respeito a Alcobaça, pode concretizar um número? Quantas câmaras continuadas? Qual é o seu objetivo? Pode criar até 2029, caso seja eleita? Em Alcobaça, aquilo que existe de cuidados continuados é uma unidade no nosso hospital. Isso é paliativo. Isso é paliativo. Paliativos, É completamente porque diferente. cuidados continuados Deixem não existe. concluir. Prova. Eu não interrompi ninguém, agradeço que não me interrompam. Tive o cuidado de não interromper ninguém. Peço desculpa. Cuidados continuados. Infelizmente, até em termos de conhecimento, por via de família, etc., nós temos que recorrer a cuidados continuados fora do nosso concelho. Proximamente, no distrito de Leiria, mas fora do nosso concelho. Isso é o diagnóstico. Isto é o diagnóstico. Olhando para a frente, qual é a sua proposta? Em termos de infraestruturas para isso, penso que têm que, obviamente, serem consideradas as parcerias com as respostas sociais que já existem, nomeadamente nós temos misericórdias fortes, temos excelentes em termos de resposta. Tem um plano de financiamento? Em termos de plano de financiamento ainda não temos, mas essa é a nossa visão. Mas no que diz respeito à saúde, eu queria levantar aqui uma questãozinha. O nosso concelho é algo muito particular. Nós estamos ligados à ULS de Leiria, mas nós, Chega, defendemos a localização do Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha. Porque somos o único partido que não estamos presos a situações anteriores de pré-definições. Porquê? Porque a população a sul do nosso concelho, em termos de urgência e de emergência, nós sabemos que a proximidade é sempre a proximidade e a existência das Eu percebo que valências nos defendam a locais. localização do hospital nas Caldas, mas isso não é uma decisão que cabe às câmaras. Isso vai ter Não que ser... cabe às câmaras, mas pode haver uma posição das câmaras, nomeadamente, e deve existir, no sentido da salvaguarda dos seus municípios. Nós temos o sul do Mas o que é que concelho. o Chega poderá fazer para além de pressão política ao Governo para tomar essa decisão? Poderá, de alguma forma, em tudo que são reuniões de decisão, porque o que tem acontecido é que realmente, tanto a nível o PS, infelizmente, em 20 anos, conseguiu dizimar o Sistema Nacional de Saúde. O PSD tem alguns compromissos, obviamente, com aquilo que está instalado no nosso concelho, que é o pertencermos ao ULS. Mas nós temos que repensar, por vezes temos que pensar um bocadinho fora da caixa e temos que ver que o nosso concelho não é igual a tantos outros e avaliar essa especificidade. Bem. Rogério Raimundo, vamos falar... Eu queria particularmente, se permitir... Eu permito, mas fazemos a mesma regra que eu impus há pouco Bem, à estou de candidata, acordo, que é, Paulo. responde primeiro à pergunta e depois Muito bem. faz... Vamos falar da requalificação do Rossio, aqui perto do Rossio do Mosteiro. O projeto Gonçalo Birne retirou trânsito e estacionamento. Comerciantes queixaram-se imediatamente, dizem que com perda de clientes. Esta é uma obra que continua a dividir as pessoas em Alcobaça, quase 10 anos depois, imagino, e o senhor defende uma política mais participativa. E o que eu lhe pergunto é, se for presidente, se for eleito, reabrirá... Mesmo sendo vereador... Não, ainda não lhe fiz a pergunta. Se for eleito, reabrirá esta discussão com os comerciantes e cidadãos sobre o Rossio? Esta obra que foi feita pelo município, bem financiada, fundos europeus, houve a festa de inauguração em 20 de agosto de 2005. Portanto, já foi há 20 anos que foi inaugurada a envolvente. Mas não me está a responder a pergunta. Mas eu vou lá. Mas vá rápido, já agora. Essa parte ainda não foi acabada. Há partes desse projeto que não foi acabado. A única coisa que houve evolução este ano foi, de facto, um monumento para o lado do Rio Alcoa,
e para o lado da Rua Pedro V, que faz acesso também aqui a este nosso mosteiro e a este nosso hotel. De facto, não houve resolução do problema da negociação com os proprietários em 98. Não houve, ao longo de outras tentativas, nomeadamente ainda no mandato do Dr. Gonçalves Sapinha, em 2009, finalmente ele não conseguiu a negociação e então alinhou na proposta que a gente Esse é o tinha. histórico, mas se me permite, eu quero é saber a sua posição em relação ao futuro, caso seja eleito. Vai reabrir este processo, esta discussão com os comerciantes locais? Claro, isso aí é fundamental, envolver os comerciantes em todos os aspectos. Muito bem, Portanto, era isso essa aí a resposta que eu pergunto. Então, Conclua então o que queria retorquir aqui com os mas nossos... deixe-me concluir só este pormenor para mostrar um dos exemplos de má governação da Câmara de Alcobaça. Portanto, em 2009, sucintamente, finalmente, o Dr. Gonçalves Sapinho e a maioria PSD aprovou a expropriação. Para haver expropriação tinha que haver um plano, o arquiteto Pires fez um esboço da utilidade daquele terreno, que faz esta ligação ao Rio Alcoa. Sim, mas conclua, síntese. E finalmente fez-se a avaliação por técnicos imparciais, e deu 800 mil euros. Passado estes anos todos em que esteve em ruínas e foi fotografado para todo o mundo como uma terra de turismo, foi uma das falhanças maiores deste executivo. Só este ano é que fez, mas fez com o triplo dos 800 mil euros. Muito bem. Queria Mas que... eras a favor Não. ou contra? Vamos respeitar as regras do jogo. Diogo Ramalho, o Conselho perde jovens por falta de habitação a preços acessíveis. O PS promete comparticipar rendas, construir terrenos municipais. Vamos tentar dar números a isto. Quantas casas novas em concreto acha que poderá entregar até 2019? 19 não, já 29, desculpe, lá isso seria uma viagem no tempo. Exatamente. E qual será o valor de renda máxima comparticipada pelo município? Bem, as casas, como disse, os valores são 100 fogos a um custo médio de 150 mil euros por fogo, T1, T2, com uma média de 100 metros quadrados cada um. Relativamente aos valores da renda, isto não é uma habitação social, portanto eu acho que deve haver um teto mínimo de metade entre os 400 e os 500 euros, que eu penso isso já é um número visível. De facto, nós sabemos que existe um índice de disponibilidade de habitação, portanto essas despesas não devem ultrapassar os 35%, 40% do rendimento disponível das famílias, e eu penso que esse valor é o que vai em encontro ao salário médio praticado no Concelho de Alcobaça. Muito bem. Hermínio Rodrigues apresentou-se como um candidato da continuidade. Estou a apresentar a minha É continuidade de si próprio. Mas quais são os seus projetos estruturais que possa concluir no próximo mandato que não conseguiu até agora? Olha, nós temos 3 eixos fundamentais. A felicidade, território e economia. Na felicidade é, acima de tudo, parte da saúde. É concluir estas obras que lançámos já, estes centros de saúde, que são fundamentais e é uma aposta. Ou seja, queremos uma saúde. Já lá vou à habitação, felicidade. Rogério. Já lá vamos à habitação, Rogério. E vamos lá mesmo. Ou seja, a saúde mas vá rápido. Vou rápido, então. A saúde é fundamental. Apanhar a autoestrada. Já da autoestrada vou apanhar a 8. Que é precisa, muitas das vezes, para irmos tratar destas situações a Lisboa. A saúde é fundamental e, acima de tudo, os cuidados primários, porque é aí que temos competência e uma saúde para todos, não queremos deixar ninguém para trás. A habitação, e prova disso é que nós temos, o Ramalho hoje pode falar assim, o Diogo, desculpa lá que trata assim, Diogo, pode falar como está a falar, porque nós fizemos o trabalho de casa, ou seja, nós sentimos isto há 2 anos e meio. E como sabe, numa autarquia ou no Estado, só projeto, pensar, espaço, pensar, executar projetos. Burocracia municipal. É do Estado em si. Não, é que ninguém pensa. Vamos lá ver, ninguém pode estar aqui hoje. Mas como sabe, os licenciamentos para as obras são um drama para qualquer investidor em qualquer investidor. Não, mas isso é no licenciamento, mas nós aí até estamos muito bem. Não me deixa. Não, tu sabes perfeitamente que há 4 anos colocaste a questão da habitação no teu programa eleitoral. Portanto, não foi, e na altura também era uma necessidade do PS. E eu, como jovem, acho que era demasiado ambicioso até conseguirmos entregar as chaves no passado 4 anos. Agora,
passado 4 anos, nem sequer temos lançado a empreitada, as obras não estarem no Mas terreno. temos feito o que é fundamental. Eu que foi, percebo que olha, tens feito o que é definir- fundamental, mas entendes definir o que já existe espaço. uma grande Neste crise momento temos e um que vocês projeto tiveram vamos 4 avançar anos e vamos nem ter- as máquinas nem no terreno estão. Entendes que Oh. houve uma expectativa frustrada de um conjunto Certo, de pessoas. mas tivemos outra coisa, em prol da habitação, e com ninguém fala. Conclua, neste tenho conceito. 3 minutos, tenho que três ouvir minutos. ainda o Chega e assim. E vou-lhe dizer o seguinte, porque nós criámos uma medida e estamos a fixar muita gente no nosso território que é o apoio à renda. Nós neste momento estamos a Mas apoiar a questão mais de pela 100. qual foi interpelado é porque as máquinas nem sequer chegaram ao terreno. Não, ainda. nós chegaram porque não abrimos a empreitada neste momento. Como ele disse, estou a fazer o projeto. Não, mas ele pode falar agora assim, para 2029 eu estou aqui a falar de outra maneira, porque é uma prioridade nossa. Mas tu falaste em 2021 para Não, 2025. é que eu fui dos primeiros, se calhar, a ver o problema Não, que mas nós vinha aí também da vimos o habitação. problema, isto também estava no Mas nosso tivemos programa há outra 4 coisa anos. boa. Não vale a pena Todos falarmos. sentidos. Tivemos outra coisa muito boa no nosso território. Foi a requalificação de casas antigas. E, acima de tudo, nos lugares que estavam a ficar ao abandono, como é grande parte do país, e hoje eu posso ir aos Montes, ao Padris, Cós, a vários sítios deste concelho e ver praticamente grande parte do imobiliário a ser recuperado, e até na própria cidade. Podemos ter mais Mas isso poder. existe porque existe um incentivo do mercado. Não existe, Para desculpa. isso, Não dá- existe. O que existe é procura. É procura, porque eu não posso... Procura é uma Mas eu tenho principal uma lei de casa, mercado. Claro. Iria para Pode- Ou seja, estrangeiro. porque existe procura e prova dessa procura é Estamos a nós tocar no temos um ponto. aumento em 2 dígitos a 12, 15% dos alunos nas nossas escolas. Ou seja, nós não estamos a perder habitação, não estamos a Houve um perder impacto população. migratório. Nessa... Depois disso, diga. Houve um impacto das migrações. Claro, Tem crescido mas imensas é o pessoas. crescimento da população infelizmente hoje, não têm uma hoje casa. verifica-se muito. Infelizmente não têm uma Outro casa, ponto vivem em fundamental situações que difíceis. toda a gente fala por alto foi, Disse que ia concluir, é a ainda não concluiu. ampliação da Aleb, que hoje é uma realidade, mais todos os lotes vendidos em asta pública, vamos ampliar, vamos avançar já para a segunda fase, que era o compromisso, vamos avançar para a segunda fase também da ampliação do Casal da Areia, que é fundamental, que está esgotado neste momento Sim, também, e conclua. Pataias. Muito Ou bem. seja, na área... Vamos concluir por aqui, porque senão vai-me fazer uma E lista depois, não, interminável. temos algo que é fundamental, porque é a paixão, é a educação. Muito bem. Ou seja, agora- e pela educação também, dar continuidade ao todos trabalho. queremos melhorar tudo. Isso é, Não isso é tudo, não, mas eu não estou a melhorar tudo. Espero Eu, neste que queira momento, melhorei a melhorar escola. tudo. Claro que eu quero melhorar tudo, Como mas sei de autarca, antemão. espero que queira melhorar posso, tudo. mas isso não quer mentir aos meus... Eu Não, não, quero era, mentir aos não meus era isso que eu municípios. estava a supor. Ou seja, eu Isabel- dizer que vou fazer tudo, estou-lhe a mentir. Claro. E digo-lhe o E seguinte, ainda outra não disse que ia paixão- fazer. Outra paixão muito forte é a educação. Muito bem. Que tudo Isabel faremos por ela. Ventura, o Chega valoriza a ligação entre sustentabilidade e economia. E eu pergunto que políticas concretas propõe para atrair turismo sustentável e não cair naquilo que caíram localidades como a Nazaré ou Óbidos. Certo, obviamente. Eu posso depois dar uma pequena palavrinha. A regra é, primeiro responde à Muito pergunta. obrigada, muito obrigada. Então, em relação ao que me está a questionar sobre a sustentabilidade, nós temos uma visão em termos de turismo, nós temos este grande património em termos de sede de concelho, mas não só aqui. Nós temos património em vilas Eu e sugeria em deixar o contexto de parte. Responda-me à questão. Coisas concretas, políticas concretas para atrair turismo sustentável. Políticas concretas. Pensar num roteiro arquitetónico religioso. Nós já temos, nomeadamente, muitas procissões que têm uma grande afluência, sem ser só por via dos municípios. Nós temos uma proximidade e estamos no roteiro ligado aos visitantes que vão ao Santuário de Fátima, por isso faz muito sentido ter um enfoque grande em termos de turismo com o património que temos em Alves Barruta, em Cós, igrejas antigas também, em São Martinho do Porto, etc. Pensar. E de que forma? De uma forma, obviamente, sustentada. Nós não podemos pensar num crescimento Mas sustentada urbano. com financiamento? Sustentada, estou a dizer, sustentada do ponto de vista ambiental. Que foi o que me... não podemos admitir caravanismo descontrolado, obviamente, se existe afluência por via do caravanismo, têm que existir as infraestruturas necessárias e com as medidas em termos de infraestruturas de dar resposta à boa qualidade de vida e ao cumprimento de tudo que são requisitos ambientais.
obviamente, em termos também além desta questão de campismo, caravanismo, obviamente todas as unidades hoteleiras, alojamentos locais, etc., têm que dar resposta àquilo que é premente. Nós, Muito cada bem, um mas de aí nós... interferem em investimentos privados, é mais difícil legislar e controlar. Mas há legislação, sem Claro, ser autárquica, claro, há claro. legislação... O nosso tempo terminou, não, tenho ainda que compensar aqui o Rogério Raimundo e vou-lhe fazer um Eu pequeno... não repostei a questão do... Rogério Raimundo, se for eleito, primeira medida que quer implementar nos primeiros 100 dias, qual vai ser? A boa governação tem que se envolver os autarcas que estiverem na Câmara, os autarcas que estiverem na São Assembleia de intenções, Freguesia. eu pedi-lhe uma medida. Essa é a medida, porque não isso é está uma neste intenção. momento a acontecer. Neste momento não há envolvimento da população nem dos autarcas, de uma forma organizada, e isso é a questão principal. A outra, e essa é uma concreta, é o PDM teve para ser revisto desde 2001. Em 2001, em plena campanha eleitoral, foi anunciado pelo PSD que era preciso rever o PDM. Conseguiu-se este ano aprovar na Assembleia Municipal. Portanto, o Presidente da CDU Câmara cometeu um erro, o Mas Hermínio disse que ia Rodrigues. anunciar uma medida. Isso está uma a medida. enunciar críticas. Eu vou anunciar a medida, Então, tenha calma. diga-me lá, porque a gente tem mesmo de terminar o programa. Então a Eu não medida quero- basicamente é, não foi possível naquela Assembleia Municipal conhecer Sim. as características do novo Ok. PDM. Só se focalizou num bem. conflito com o município. Daí que... E, portanto, o que a gente defende é que a Câmara saia para todas as juntas de freguesia, para todas as freguesias, e divulgar o que é Muito o bem. novo PDM. Está aí E depois, mais tarde, Há aí ainda comprometimento da complementando, CDU. é pôr os técnicos a responder a cada município com hora marcada Claro. sobre as suas situações. Muito bem. Tenho que agradecer a vossa presença para falarmos destes problemas que normalmente não têm acesso às televisões, mas pelo menos agora ficam a saber que há uma televisão que ouve todos os conselhos. Eu despeço-me na esperança de que este nosso debate tenha ajudado a ter mais informação para cumprir o seu direito e o seu dever no dia 12 de outubro. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.